A minha ideia da minha fala nesse painel, ele é de apresentar um panorama geral da política externa do governo Biden para a América Latina e como que o Comando Sul, que é uma das burocracias estadunidenses voltadas à região e que tem uma histórica participação na formulação e execução de política externa dos Estados Unidos, vem definindo os problemas, soluções e ações nesses últimos anos, né? Então, de uma forma geral, eu vou buscar abordar o que nessa administração não há mudanças profundas, né, nas dinâmicas políticas advindas das administrações anteriores, no sentido de como que o governo estadunidense vem definindo a condução política, seja com seus tradicionais parceiros, ameaças, bem como as suas tradicionais agendas temáticas, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos. Então, vou procurar trazer as relações com a Venezuela, com Cuba, com Colômbia e a própria agenda migratória, né? Além dessa perspectiva, o que eu destaco é que uma marca bastante importante do governo Biden para a América Latina é a intensificação de um processo que já estava em configuração nos governos anteriores e que agora se legitima muitas das ações dos Estados Unidos na região, que é a questão da contenção da China, né? E, em menor medida, a própria presença russa na região. Então, nesse sentido, há uma clara intensificação do discursos governamentais estadunidenses em relação à atuação da China na América Latina e diversas iniciativas em diversos temas e agendas, desde temas econômicos e, como a gente vai tratar aqui através do Comando Sul, no tema de segurança. Bom, nesse caso específico do Comando Sul, que é uma instituição que atualmente tem se posicionado bastante criticamente em relação à presença chinesa e russa, há uma própria intensificação dessas atividades, dessa instituição na região, e principalmente focada na questão das parcerias e cooperação com os militares latino-americanos, né? Então, nesse sentido, essa instituição é uma instituição que ela foca bastante nos militares por considerar atores importantes e parceiros, né, que pode ser parceiros dos Estados Unidos né, com os seus interesses na região. Então, nesse sentido, aqui vai se observar um aumento, né, dos exercícios militares conjuntos, a própria assinaturas de cooperação em segurança e defesa, e também, em específico, uma grande ênfase na busca de aumento de envios de militares latino-americanos às escolas e centro de treinamento estadunidenses. Bom, o governo Biden ele é um dos líderes que mais conhece a América Latina, né, no executivo. Depois de Roosevelt, ele foi o que mais visitou o continente, só como senador ele já esteve 16 vezes na América Latina. E, além disso, a sua própria burocracia é uma burocracia que também já conhece a América Latina. Então, a gente pode destacar isso, por exemplo, o próprio assistente especial e diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional para o hemisfério ocidental na Casa Branca, né, que é o Juan González, e o próprio secretário de Assuntos Hemisféricos Ocidentais do Departamento de Estado, Brian Nichols, né? Durante a gestão Obama, eles trabalharam junto com Biden quando ele era vice, né? Então, é uma burocracia que tem uma experiência já na América Latina, né? Vem atuando já há alguns anos. Então, o que a gente percebe é que no início do governo Biden se configurava uma certa esperança quanto aos rumos, né, da política externa dos Estados Unidos, em específico para a América Latina, né, no sentido que a eleição de Biden poderia significar mudanças mais progressistas na política externa dos Estados Unidos para a região, mas o que a gente observa é que ao longo desse 1 ano e meio elas não se materializaram, né? Elas podem ficar um pouco no discurso, mas elas não se tornaram realidade, né? Então, o que a gente observa é que há muito mais continuações do que novidades em relação à política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Então, essa ideia muito de esperança, né, ou, enfim, de mudanças, estava muito ligada a essa visão de que governos democráticos, democratas, eles tendem a ser mais
progressistas, né, no sentido que isso até se configurava em termos domésticos, no sentido quando o Biden ele se aproxima de movimentos sociais antirracistas durante o processo de campanha, ou colocou também em pautas questões sobre desigualdades sociais, né, e também esteve muito ligada à própria ideia em relação à mudança, né, do governo Trump, né? Então, nesse sentido, o governo Biden ele abandona aquele discurso do Trump que foi marcado pela própria deslegitimação dos organismos multilaterais e de defesa de uma suposta soberania nacional, para então enfatizar a própria importância do multilateralismo com o reforço dessa manutenção dessa ordem liberal, né? Então, o que se manifestou nesse sentido, né, o que se manifestou, por exemplo, uma das primeiras ações do governo foi a pedido de volta à OMC, né? Então, só que o que a gente observa é que, ao longo do governo Biden, e por um lado, uma continuidade, né, nesses rumos, e a definição da política externa desse governo para a América Latina, ela se mantém. Então, desde os principais parceiros, né, se destaca tanto os funcionários da burocracia, o próprio discurso de Biden vai destacar, então, incluindo, por exemplo, como parceiros a própria Colômbia, o grande ênfase no México, e agora, principalmente, através dessa política de contenção à China, também uma grande ênfase a questão da Argentina e do Brasil, né? Então, a mesma coisa a gente pode identificar na questão de quem são, então, os governos hostis aos interesses estadunidenses na região, que a gente pode, em específico, colocar Cuba, Venezuela e a própria Nicarágua, né? Então, a própria agenda migratória, que é uma agenda clássica dos Estados Unidos para a América Latina, de certa forma, ela se continua, né, se mantém, ela, de forma concreta, ela se mantém ao longo do governo Biden, né, no sentido, então, como no caso de Cuba, né? Então, vamos dar alguns exemplos dessa continuação e em que aspectos que o governo Biden continua as suas ações em relação às administrações anteriores, né? Então, incluindo Cuba, também se havia uma esperança inicial, até por parte de congressistas estadunidenses, que o governo reataria muito rapidamente os laços diplomáticos, políticos, com eles que foram congelados durante a presidência de Trump, né? Mas essas negociações elas permanecem bastante lentas ainda, né? Então, mesmo que em abril se tenha iniciado um diálogo entre os países para se discutir, por exemplo, a questão, principalmente no aumento da imigração, né, cubana que vai para os Estados Unidos, e esse mês mesmo se tenha, depois de 4 anos, alguns serviços de vistos foram reativados na embaixada cubana, o que a gente vê é que ainda em 2021, a gente vê o lançamento de novas sanções, né, no caso contra autoridades do Ministério da Defesa cubanos, né, sob a alegação das violações dos direitos humanos e da democracia. E também a gente observa que o próprio embargo econômico imposto a Cuba há mais de 50 anos continua, né, e não há previsões dessa administração tratar dessa questão, né? Um outro exemplo que a gente pode tratar é a própria questão da Venezuela, do regime Maduro, que é uma grande questão na política externa estadunidense para a região na atualidade. Então, o que a gente vê, né, que nesses últimos anos o governo venezuelano ele vem sofrendo sucessivas sanções, né, e a própria tentativas de desestabilizações pelos Estados Unidos desse regime. E o que a gente destaca desse governo Biden, e que foi um grande marco, né, foi o próprio encontro, né, que reuniu em Caracas, nesse contexto do conflito da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Então, reuniu autoridades estadunidenses e venezuelanas para se discutir algumas questões. Então, o que se via é que, aparentemente, então, se estava se especulando... se especulando que então se começaria recomeçaria um diálogo entre esses dois países, que poderia haver maior abertura, né? Enfim, novas políticas dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Mas o que a gente percebe é que, de certa forma, há uma continuação das próprias políticas dos Estados Unidos para a Venezuela. E a gente observa até pelas próprias declarações do secretário de Estado, o Antony Blinken, que declara, após essa reunião, ainda declara o apoio a Juan Guaidó, né, que é
ainda reconhecido, a gente não sabe ou não, em relação ao governo oficial da Venezuela pelo governo dos Estados Unidos, né? E também a gente observa que esse diálogo também ainda se mantém bastante incipiente quando a gente observa que a própria Venezuela não foi convidada ou foi excluída da Cúpula das Américas. Então, é uma política que ainda se mantém, né, em relação aos governos anteriores. Os Estados Unidos, eles também buscam e investem, né, em manter ou promover o que eles consideram importantes parceiros na América Latina, né? Então, o que a gente observa é que dentro dessa disputa de grandes potências, né, na região, principalmente em relação a essa questão da China e da Rússia na região, o que a gente observa, assim, que há uma ênfase maior do governo dos Estados Unidos em promover essa agenda de parcerias com países latino-americanos. E aí é nesse sentido que a gente destaca um que, historicamente, é um parceiro dos Estados Unidos da América Latina, que é a Colômbia, né? Que é um aliado histórico e que tem uma estreita aproximação que se desenvolveu principalmente a partir de 2020, que, entre outras ações, com a própria implementação do Plano Colômbia, né? E depois com 2016, com o Plano Paz e Colômbia. Então, nesse sentido, o que o governo Biden vê em relação à Colômbia, que tanto Brian Nichols, Juan González, vem destacando, né, essa importante parceria dos Estados Unidos da América Latina, como que a Colômbia se torna um importante país para a própria atuação dos Estados Unidos da América Latina, né? Bom, o que a gente pode destacar também é que, além desses atores, né, considerados os parceiros e também os países considerados hostis aos interesses estadunidenses na região, o que a gente observa é que, na própria agenda de imigração, que é um tema regional estadunidense que tem, pelo menos desde os anos 2000, se colocado como uma das grandes prioridades dos Estados Unidos como um problema regional, né, o que a gente percebe é que ainda não se há mudanças profundas, concretas, em relação às administrações anteriores. Então, para os Estados Unidos, a imigração em destaque é aquela que se dá pela fronteira do México, em específico, né, e que se caracteriza por ser aquela que é onde, principalmente latino-americanos, pobres que buscam ingressar nos Estados Unidos para ter melhores condições de vida, né, sofrem bastante barreiras para entrar nos Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, né, o que se observa é que nesse 1 ano e meio do governo Biden, por um lado, há declarações e próprias iniciativas que ainda não foram concretizadas, de uma mudança dessas políticas, sobretudo nessas leis de anti-imigração que foram implementadas durante a presidência de Donald Trump, né, no sentido que, ao mesmo tempo, no sentido que, por exemplo, o Juan González, ele trata em diversas falas dele que ele defende uma política que lide com a imigração a partir do desenvolvimento econômico. Então, nesse sentido, para esse conselheiro, né, a ideia é que a questão migratória ela poderia ser tratada a partir do investimento em desenvolvimento econômico dentro do próprio NAFTA, né? No sentido que criaria mais empregos e se reteria um pouco o próprio fluxo de gente que vai para os Estados Unidos, né? Que permaneceria nessa região principalmente do México ali, né? Essa é uma proposta que, inclusive, vem recebendo críticas dentro do próprio Congresso, no sentido que é um projeto que que os resultados são a longo prazo, né? Então, precisaria iniciativas mais imediatas, né? Então, o que também se observa ainda dentro dessa agenda de imigração é que há tentativas do governo de revogar a própria legislação de Trump, mas que tem sofrido resistência tanto do Partido Republicano, né, mas também de alguns próprios senadores democratas, né, no sentido, principalmente a lei do título 42, né, que foi implementada em 2020 no contexto da pandemia e foi utilizada para barrar a entrada de imigrantes ali na fronteira sul do México, né. Então, desde que foi implementada sob o título 42, né, as autoridades estadunidenses, por exemplo, já expulsaram 1,7 milhões de imigrantes na fronteira ali do México, né? Então, nesse sentido, em termos práticos, o que a gente observa, né? Ao longo desses desse 1 ano e meio de mandato
a gente observa, então, por um lado, essas tentativas, né, de uma legislação, de mudar essa legislação e de trazer novas políticas, mas, por outro, ainda a gente observa, por exemplo, até alguns discursos anti-imigração, né, implementados ali durante o Trump, né. Por exemplo, o próprio secretário de Estado, o Antony Blinken, em 2021, fez declarações públicas para países latino-americanos não realizarem a imigração, né, que continuariam essas deportações em massa pela lei de títulos 42. Aí, nesse sentido, há alguma possibilidade de mudança nessa questão? Por exemplo, agora, em final de maio, a gente vai ter a revogação dessa legislação, né? Então, no sentido que ainda se está havendo algumas mudanças, mas ainda elas são bastante incipientes em relação a essa questão, que é uma questão bastante importante para os Estados Unidos na América Latina, né? Bom, mas o que eu considero assim bastante marcante da política externa dos Estados Unidos na América Latina durante o governo Biden é a intensificação de ações voltadas a limitar a presença chinesa, né? Nesse contexto que é um padrão da atuação histórica dos Estados Unidos para a América Latina, né? Que é, por um lado, evitar essa presença regional ou, enfim, expansão que é desses países vistos como uma ameaça aos próprios interesses econômicos, políticos e diplomáticos dos Estados Unidos, o que, como a gente acabou de ver, se relaciona, por exemplo, a questão da Venezuela, Cuba e a própria Nicarágua, né? Mas, por outro, que é o que a gente vai tratar agora, nessa segunda parte da minha fala, que é um padrão dos Estados Unidos, da política externa dos Estados Unidos para a América Latina, que é voltada a limitar e a restringir a presença também de potências externas à região. Então, apoiada desde a própria doutrina Monroe, que foi implementada e declarada lá ainda no início do século XIX, os Estados Unidos eles buscam combater a influência de potências externas à América Latina, né? Então, para manter essa zona de influência que foi se colocada e construída, principalmente a partir ali, então, do início do século XIX. Então, é nesse sentido que os Estados Unidos também justifica ações, né, em relação à região, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, nesse sentido, é que desde o final da gestão Obama, a China ela vem se configurando como um desafio aos Estados Unidos, e, a partir de Trump, a China passa a ser definida como uma ameaça que no governo Biden se torna uma grande prioridade da política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Então, esse contexto que os Estados Unidos interpretam a presença chinesa como uma ameaça à sua própria hegemonia regional, né, ela tem como uma base a própria intensificação da presença chinesa na América Latina, né, que se desenvolveu, por exemplo, principalmente a partir da crise mundial de 2008, e desde então a China ela vem aumentando exponencialmente as suas relações comerciais, de investimentos, de empréstimos né, aos países da região. E, por exemplo, até desde 2017, a América Latina também ela passou a fazer parte da nova Rota da Seda, né, o que, além disso, né, atua, então, na questão de financiamento de infraestrutura e desenvolvimento regional. Né? Então, uma alternativa para os países da região. E o que a gente destaca também desse papel da China, dessa grande presença que os Estados Unidos também vem notando e vem trabalhando e criando iniciativas, é a própria questão que a China se tornou também um importante parceiro comercial de muitos países latino-americanos, né? Então, nesse sentido, para os Estados Unidos lidar com essa realidade, o governo Biden ele vem tanto mobilizando todas as suas burocracias voltadas à região, e também lidando, né, com essas questões mais também discursivas em relação a colocar quem é a China na região. Então, o governo ele vai ter um discurso bastante agressivo de deslegitimação dessas ações do país asiático, né, na região, e também vem procurando elaborar iniciativas para conter essa presença chinesa. E aí é nesse sentido que, em 2021, o Biden ele vai lançar, junto ao G7, o Build Back Better World, né, que, numa tradução livre, seria o próprio Reconstruir um Mundo Melhor. E, na América Latina, essa iniciativa ela vai buscar ser uma alternativa para os países latino-americanos quanto à Rota da Seda. Então, uma iniciativa estadunidense para se tornar uma alternativa aos financiamentos, né, infraestrutura que a China vem provendo nos últimos anos aos países latino-americanos, né?
Então, é nesse sentido que, por exemplo, até em 2021, uma própria delegação chefiada pelo Conselheiro de Segurança Nacional visitou, por exemplo, Cuba, Panamá, Equador, para ver a possibilidade de implementação dessa iniciativa na região. Contudo, ainda se destaca que é uma iniciativa em construção e também recebe críticas, né, no sentido que se coloca que é uma relação ainda que é uma iniciativa que tem um limite em relação para competir com os recursos chineses, né? Só o próprio governo da China na América Latina tem investido mais de 130 bilhões de dólares desde 2005, então, pela quantidade dessa iniciativa, ainda é bastante irrisória em relação a essa presença, esse financiamento chinês, né, do governo chinês na América Latina. Então, além disso, essa é uma iniciativa que também recebe algumas críticas no sentido que é apenas uma troca de nome com a iniciativa anterior, que também não teve grandes resultados na América Latina, que é a questão do próprio América Cresce, né? Bom, então, nesse sentido, né, o Comando Sul, né, essa própria ênfase e contenção da China, ela tem se tornado a grande prioridade do governo Biden, a partir também da área ou da agenda de segurança regional. E aí é nesse sentido que se destaca o papel do Comando Sul, que é a burocracia do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, voltada a coordenar e a executar as ações das Forças Armadas no território que vai desde o sul do México até a região da Antártida, né? Então, só para a gente ter um pouquinho noção do que é o Comando Sul, porque geralmente a gente fala, né, principalmente a gente que estuda a defesa, a gente tem noção do que é, né? Então, só para o pessoal também saber como é que é e como que ele atua na região, vou fazer só um pequeno, breve, assim, uma introdução do que é o Comando Sul. Então, o Comando Sul ele é uma das principais instituições dos Estados Unidos para atuação na América Latina. Ele foi criado em 1963 e ele, por meio tanto de bases militares, das operações chamadas de cooperação em defesa, parcerias de ajuda humanitária e de instituições para treinamento e educação das forças militares e de segurança latino-americanos, o Comando Sul ele tem operado ao longo desses anos para manter os interesses dos Estados Unidos na região. Então, nesse sentido, ele utiliza tanto de uso da força material, que historicamente a gente pode identificar, por exemplo, na própria invasão do Panamá, em 1989, que foi a última intervenção militar estadunidense na região. Mais recentemente, a gente pode identificar o uso dessa força pela própria mobilização, que transferiu navios em 2020, navios militares, né, para a região próxima à Venezuela, e que gerou, inclusive, grandes tensões regionais nesse período. Sobre os próprios desdobramentos né, dessa mobilização, por mais que não foi uma operação militar que se configurou ali, né, mas no sentido de mobilização mesmo, mas o que poderia gerar em relação a isso, né? Então, mas também, além de utilizar essa força, utilizar essas bases militares, utilizar esses recursos materiais, uma grande ênfase dessa instituição para atuar na América Latina é a autoproclamada cooperação. Então, nesse sentido, para os Estados Unidos, as Forças Armadas e de Segurança latino-americanas, elas são fundamentais, consideradas fundamentais, para garantir a segurança regional estadunidense. Então, são chamados que eles chamam parceiros na manutenção, né, dessas relações, enfim, dessas visões e valores estadunidenses na região. Então, o Comando Sul ele vai ter uma grande ênfase em aproximar esses atores, né, os militares, as forças de segurança, da doutrina e visões de mundo dos Estados Unidos, né? Então, para tanto, o que eles fazem? Além das visitas dos comandantes ao Comando Sul, as instituições e as instituições militares e o próprio Ministério da Defesa latino-americanos, né? E de contar com próprias assinaturas de acordos de cooperação e exercícios bilaterais conjuntos, os Estados Unidos, né, através do Comando Sul, ele vai investir em centros educacionais que são administrados ou vinculados ao Comando Sul. E, em especial, nesse sentido, eu destaco o próprio INSEC e o William Perry Center. Então, nesse sentido, eles são ambos são centros educacionais que eles vão se destacar por ensinar essa doutrina específica
específica de segurança dos Estados Unidos aos militares e às forças de segurança latino-americanas. Que, como sabemos, com todo esse pacote dessa doutrina, enfim, vem o conjunto de definições sobre quem que são as ameaças, quem que são os seus aliados, quem são os problemas e também quais são as soluções para a América Latina, a partir dessa perspectiva estadunidense. Então, nesses sentidos, esses centros eles vão ter funções de influenciar, né, ou de se buscar influenciar as visões desses atores regionais. E, em específico, também manter esses militares latino-americanos dentro dessa área de influência, ou, enfim, de contato com os Estados Unidos. E eles fazem isso principalmente tanto para evitar parcerias desafiadoras, consideradas hostis regionalmente, como também, principalmente, para evitar parcerias dos militares latino-americanos com potências exteriores, né? Nesse sentido, por exemplo, a gente destaca, durante a Guerra Fria, se enfatizou muito a questão da União Soviética, e agora o que a gente observa nesse discurso do Comando Sul em relação à China e à Rússia, né? Então, muito rapidamente, só para a gente entender um pouquinho e pontuar assim, alguns elementos da importância dessas escolas para a segurança latino-americana, né? O INSEC, ela é a antiga Escola das Américas, que é a instituição que treinou mais de 100 mil militares latino-americanos entre as décadas de 1960 até ser fechada em 2001, né? Então, e esse fechamento dessa escola esteve muito ligado também, inclusive, a críticas de um currículo voltado a algumas práticas de tortura. Então, nesse sentido, essa escola foi fechada em 2001 e reabriu meses depois com o nome de INSEC. E a gente pode observar que, desde 2018... até 2018, que é os últimos dados que se tem disponível, mais de 17 mil militares latino-americanos já passaram por essa escola. Já o William Perry Center, que é o centro educacional administrado pelo próprio Comando Sul, ele foi fundado em 1997 com o objetivo de auxiliar e assessorar a própria criação de ministérios e documentos de defesa latino-americanos. Então, hoje, além dos militares, propriamente ditos, também eles recebem altos funcionários civis dos Ministérios da Defesa, bem como adidos, diplomatas e próprios acadêmicos latino-americanos, né? Então, para justificar as suas ações na América Latina, o Comando Sul, ele tradicionalmente transpõe as grandes estratégias dos Estados Unidos para a região. Então, os militares eles leem questões regionais e legitimam as suas ações a partir dos grandes dilemas da política externa estadunidense. Então, durante a Guerra Fria, se justificou as ações na América Latina através do Comando Sul a partir da ideia de combate ao comunismo, e a partir dos anos 2000, com a Guerra ao Terror, por exemplo, um dos problemas regionais para os Estados Unidos, que é o tráfico de drogas, passou a ser visto a partir dessa lente e então surgiram conceitos como, por exemplo, o narcoterrorismo, né? Então, que passaram também a justificar, por exemplo, intervenções no próprio conflito colombiano, né, de combate às Farc, ou também de combate ao Sendero Luminoso no Peru. E, então, é nesse sentido que podemos fazer a avaliação quanto às direções do Comando Sul no governo Biden. Então, alinhando essa grande estratégia global dos Estados Unidos, observa-se nos discursos da atual comandante do Comando Sul, que agora assumiu, que é a Laura Richard, assumiu esse ano, que uma acentuada retórica em relação ao que seriam, então, as ameaças e as disputas geopolíticas internacionais dos Estados Unidos com a China e a Rússia. Então, embora essa presença já fosse retratada como um desafio à hegemonia estadunidense em anos anteriores, essa fala é nova, no sentido que ela se coloca de uma forma muito mais explícita e coloca definitivamente essa competição com as grandes potências como a prioridade central das Forças Armadas estadunidenses na América Latina, né? Então, à frente, inclusive, das próprias ameaças definidas desde o início dos anos 2000 pelo Comando Sul, né? E que agora, através desse discurso, se observa que são colocadas de forma muito marginal, que é a própria questão do narcotráfico, o terrorismo e o próprio crime organizado. Então, quanto à China, né? Quais são existem
principalmente duas preocupações que se destacam na área de segurança, né? Então, por um lado, se observa uma própria securitização de temas comerciais, ou seja, a formação e a disseminação de um discurso voltada a definir a expansão econômica chinesa e, em especial, aos investimentos em portos, telecomunicações e estradas, como prejudiciais aos próprios receptores, né, definidos como uma forma de atuação predatória, né, por prejudicar, por exemplo, o meio ambiente, bem como gerar dependência aos próprios países latino-americanos, né? Então, portanto, é uma ameaça à própria segurança não só estadunidense, mas latino-americana. Então, que é a grande, vamos dizer, inovação desse governo Biden a partir do Comando Sul em relação à questão de segurança e a China, é colocar a China, passa a ser admitida também como uma ameaça aos interesses estadunidenses, à própria hegemonia estadunidense na região, no âmbito propriamente militar. Então, os Estados Unidos passam a identificar e a trabalhar no sentido que a China se torna uma ameaça na perspectiva militar, tanto por treinar também militares latino-americanos que vão até a China fazer esses treinamentos, né, em relação a isso, esse programa, então, esses programas educacionais que a China vem promovendo para alguns países da América Latina. O que também se observa é a própria preocupação dos Estados Unidos com o que seria transferências de equipamentos de segurança e de telecomunicações, que são interpretados muitas vezes como alavancas, né, para obter o acesso e ganhar, né, ganhar acesso né, a essa região através desses equipamentos, né? No sentido, por exemplo, que a gente pode colocar que seria um uso dual de uma infraestrutura chinesa que é colocada pela própria comandante, que é a estação de pesquisa espacial construída e administrada pela China, né, na província de Nanquim, na Argentina. Então, segundo os Estados Unidos, poderia também ser utilizada para rastrear e atingir satélites dos Estados Unidos. Então, essa é uma das grandes inovações nesse sentido. Então, essa é a principal, assim, questões e ameaças colocadas em relação a essa intensificação desse discurso dos Estados Unidos em relação à China na América Latina. E, no sentido quanto à Rússia, as principais preocupações dos Estados Unidos na América Latina se dá principalmente pelas relações mantidas especialmente com a Venezuela, Cuba e Nicarágua, né, considerados países hostis, né, e desafiadores para os Estados Unidos. Então, nesse sentido, o que os Estados Unidos observa é que pode haver a Rússia está expandindo o seu acesso marítimo e aéreo, né, para se projetar militarmente na região. Então, nesse sentido, essas falas é o discurso, né, em relação às ameaças na região, né, mas também, a partir dessas justificativas, dessas definições, os Estados Unidos vêm, através do Comando Sul, também elaborando e executando iniciativas para a contenção desses que é considerados problemas para os Estados Unidos. Então, é nesse sentido que, além de manter as atividades tradicionais, como o combate ao tráfico de drogas, os Estados Unidos vem aumentando investimentos em atividades de fortalecimento dessas parcerias, né, como atores que são considerados chaves na região. Então, a gente destaca, por exemplo, a própria questão do Brasil, da Argentina, Colômbia, bem como a cooperação, né, com as próprias forças militares latino-americanas. Então, o Comando Sul vem investindo e aumentando assim o envio, né, e promovendo o próprio envio de mais militares latino-americanos a esses centros educacionais e os próprios exercícios militares conjuntos. Bom, basicamente, então, seriam esses pontos, né, que eu teria para tratar em relação à presença, ou, enfim, ao governo Biden na região. E só queria colocar, assim, então, encerrar com algumas questões que o que eu observo, assim, é que, através dessa análise, algumas tendências da própria política externa dos Estados Unidos para a América Latina, no sentido que, historicamente, a política externa dos Estados Unidos, com relação especificamente à América Latina, ela não tem muitas diferenças significativas entre as administrações dos dois principais partidos, entre republicanos e democratas, né? E a condução da sua
política externa ela tende a ser relativamente consensual entre os dois partidos. Então, no sentido que são colocadas as mesmas ameaças, os mesmos desafios, e também a ênfase em determinadas parcerias. O pouco que vai mudar em relação aos dois partidos é que tendem a enfatizar mais estratégias a partir do multilateralismo, né, e da formação de parcerias, que é o caso que a gente está vendo agora com o governo Biden, né, que é um democrata, e, por outro lado, enquanto os republicanos buscam ações mais unilaterais, também ações mais militarizadas, né? Então, eu acho que eu já estou quase no meu tempo, então praticamente encerro minha fala por aqui.